Então, nesse problema, ele pede para determinar a velocidade com que o líquido que atravessa esse tubo tem duas seções, tem a seção S1 e a seção S2. Então, tem áreas diferentes. Ele passa aqui na seção S1 através dessa área 1 e na seção S2 através da área 2. Então, é dado no problema que quando ele passa aqui pela superfície S1, ele tem velocidade V1. Determinar qual vai ser a velocidade V2 quando ele passa pela superfície S2. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que usar a equação da continuidade. E a equação da continuidade, ela diz que para a seção S1, vale que a área 1 vezes a velocidade V1 para a seção S1, essa grandeza, A1 vezes V1, é igual na seção S2 a grandeza A2 vezes V2. A área vezes a velocidade. O que a gente está calculando? A vezes V, a gente está calculando o volume pelo tempo. Tanto de volume de líquido que passa no intervalo de tempo. Então, aplicando a equação da continuidade, eu posso encontrar quem vai ser o V2. Porque eu tenho a área A1, tenho a velocidade V1 e tenho a área A2. Tá? No problema. Então, o A1 vale 2,5 vezes 10 a menos 2. A velocidade V1 vale 3 metros por segundo. E a área A2 é 1 vezes 10 a menos 2. Vezes V2. Então, eu efetuo o cálculo. Posso cancelar o 10 a menos 2. O V2 vai ser igual a 3 vezes 2,5, que é igual a 7,5 metros por segundo. Então, a velocidade aqui vai aumentar porque a área é menor. Então, a área sendo menor, a velocidade vai ter que aumentar para que seja satisfeita a equação da continuidade. Esse efeito é observado facilmente quando você está irrigando com uma mangueira, que você diminui a área da mangueira, a água, o jato de água, né, sai com uma velocidade maior, porque você diminuiu a área. Às vezes você quer que o jato de água chegue numa distância maior, então você aperta a mangueira onde ele está saindo, na frente, diminui a área e o jato de água sai com uma velocidade maior. Então essa questão aí que a gente resolveu é de fluido. Agora vamos para outra questão. Vamos voltar lá para estudo de movimento. Então vou pegar dentre as questões que vocês citaram na videoconferência passada, aqui tem a questão número 13. Então a questão número 13 fala o seguinte: é dado o movimento de uma função horária, com uma função horária, né? S vai ser igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado, no qual t está em segundos e S em metros. Tabele a função de 0 a 8 segundos e faça sua representação gráfica a partir do gráfico determine o instante em que o móvel muda de sentido, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços.
Então, a gente olhando aqui a função, a gente percebe que o gráfico dessa função é uma parábola. Então, a equação é S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Então, no problema, ele pede para tabelar a função de 0 a 8 segundos. Então, tabelar a função de 0 a 8 segundos é calcular os respectivos valores do espaço para o tempo variando de 0 até 8 segundos. E depois fazer o gráfico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega e substitui os tempos. Então, para t igual a 0, S vai ser igual a 12. O espaço sendo dado em metros. Para t igual a 1 segundo, o S vai ser igual a... Aí eu substituo 12 menos 8 vezes 1 mais 1 quadrado. Então, vou ficar com 12 menos 8 mais 1. 12 menos 7. Então, 5. Para t igual a 2, S vai ser igual a 12 menos 8 vezes 2 mais 2 ao quadrado. 12 menos 16 mais 4. Então, dá 16 menos 16, então vai ser 0. T igual a 3, S vai ser igual a 12 menos 8 vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então, 12 menos 24 mais 9. Então, eu vou ter 21 menos 24 vai ser igual a menos 3. T igual a 4. S é igual a 12 menos 8 vezes 4 mais 4 ao quadrado. Então, 12 menos 32 mais 16. Então, fica 28 menos 32, que vai ser igual a menos 4. T igual a 5. S. Então, eu vou ficar com 12. Efetuando o cálculo, aqui a gente tem 12, então eu vou ficar com 12 menos 40 mais 25. Fica 37 menos 40. Então, menos 3. T igual a 6. S é igual a 12 menos 8 vezes 6 mais 6 ao quadrado. Então, 12 menos. Então, eu vou ficar com 48 menos 48, 0. T igual a 7. Então, vai dar aqui 5. E por último, finalmente, T igual a 8. Então, 12. Então, eu encontrei aqui
os valores de S para variando t de 0 até 8. E aí eu posso fazer a representação gráfica, colocando esses pontos na parábola. Aí vocês vejam que aqui eu já consegui encontrar os dois zeros da parábola, que é em t igual a 2, eu tenho um zero, e t igual a 6, eu tenho outro zero. E aqui por esses pontos eu posso encontrar também, eu posso ver que para t igual a 4, eu vou ter aqui o y do vértice, que é o valor mínimo assumido pela função, porque a concavidade da função é para cima, então ela assume um valor mínimo. Então já posso colocar aqui o zero, tem zero aqui em t igual a 2 e tem um zero em t igual a 6. E o ponto que ela vai cortar no eixo y vai ser quando t for igual a zero, que é esse ponto aqui, t igual a zero, s é igual a 12. Então vai cortar aqui em s igual a 12. Então aqui é o ponto s igual a 12. Aqui tem os dois zeros e aqui tem o y do vértice. Então aqui é 2, 6. E aqui é para t igual a 4, o y vale menos 4. Então, com esses valores que a gente encontrou para tempo e para o espaço, a gente consegue fazer o gráfico. E se eu quiser, eu coloco outros pontos aqui também. Tem para t igual a 7, para t igual a 3, para t igual a 1. Para t igual a 1, o S vale 5. E para t igual a 7 também. Então, tem um ponto aqui. Para t igual a 7 e um ponto aqui para t igual a 1. E aí no problema ele pergunta, um instante em que o móvel muda de sentido, no item A. Quando o móvel vai mudar de sentido? Quando a velocidade se anula e aí ela inverte o sinal. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, de t para t menor do que 4 segundos, o v é menor do que zero, porque a derivada do s em relação ao tempo que vai dar uma derivada negativa. Bom, vocês não viram derivada ainda, mas vocês podem observar no gráfico que quando t é menor do que zero, se vocês pegarem só vocês pegarem a equação para a velocidade, que é o v igual a v zero, fica v igual a menos 8 mais 2t. Então, pegando essa equação para a velocidade, vocês podem substituir os tempos, vocês vão ver que até t igual a 4, a velocidade é negativa. Para t maior do que 4, a velocidade vai ser positiva. Então, nesse ponto t igual a 4, é o ponto onde a velocidade vai se anular. Então, é nesse ponto que ela vai inverter o seu sentido, em t igual a 4. Então, a resposta para o item A é t igual a 4 segundos. E no item B,
o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então, o móvel vai passar pela origem. Volta para o gráfico e olha o gráfico de novo. Quando que o móvel vai passar pela origem dos espaços? Quando o S for zero. Então, olha aqui os pontos em que o S é zero. Então, você está encontrando os zeros da função. Então, o S vai ser zero em t igual a 2, esse ponto e esse. Então, é t igual a 2 e t igual a 6, os dois zeros. Quando t for 2 ou t sendo igual a 6, ele vai passar pela origem dos espaços. Então, a resposta aqui é t igual a 2 segundos, t igual a 6 segundos. Então, questão de número 13, vamos para a questão agora de número 19. Então, a questão 19, ela fala o seguinte: um ponto material percorre uma trajetória circular de raio R igual a 20 metros. A gente tem uma trajetória circular com raio R, R é igual a 20 metros. Com movimento uniformemente variado e aceleração escalar A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que no instante t igual a zero, sua velocidade escalar é nula, determine no instante t igual a 2 segundos os módulos da velocidade vetorial, aceleração tangencial, aceleração centrípeta e aceleração vetorial. Então a gente tem um movimento uniformemente variado e a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado, aceleração escalar. Então, para a gente calcular, primeiro, o item A, calcular a velocidade vetorial. Então, no movimento, a equação, a aceleração, que a gente tem a aceleração constante e a equação para a velocidade é igual a V igual a V0 mais AT, sendo que ele parte do V pouso. Ele diz aqui que no instante t igual a zero, sua velocidade escalar é nula. Então, eu vou ficar com 5t, V igual a 5t. Em t igual a 2 segundos, eu substituo t por 2, então o V vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10 metros por segundo. Então, a gente encontrou aqui o módulo da velocidade. O módulo de V. Que no movimento circular, a velocidade ela vai ser sempre a velocidade ela está sempre tangente à trajetória circular. Então, suponha que nesse ponto eu tenho aqui a velocidade. Nesse ponto aqui da trajetória eu tenho aqui uma velocidade v tangente. E a aceleração
eu vou ter uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial. Uma aceleração responsável pela mudança de direção na velocidade e uma aceleração responsável pela mudança no módulo. Então, no item B, ele pede para determinar qual a aceleração tangencial, que é essa de 5 metros por segundo. O módulo da aceleração tangencial vai ser igual a, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. No item C, o módulo da aceleração centrípeta é dado por... A gente vai precisar daquela fórmula para aceleração centrípeta, que ele pode estar pedindo no item C. A aceleração centrípeta, módulo, é igual a V2 sobre R, sendo que o V é 10 e o raio vale 20 metros. Então, o módulo da aceleração centrípeta é 10 ao quadrado sobre 20. Então, eu vou ficar com 100 sobre 20. Então, 5 metros por segundo ao quadrado, aceleração centrípeta. Então, é igual o módulo da aceleração centrípeta. Eu posso botar aqui assim, para ficar com a mesma notação. O módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo da aceleração tangencial. Se eu quiser calcular a aceleração total, que é o que ele pede no item D, o módulo da aceleração total, vetorial, que é a soma da centrípeta com a tangencial. Eu vou pegar e usar, como elas são perpendiculares, item D. Então, na trajetória circular, como é que a gente tem? A gente tem aqui uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial. E elas são perpendiculares. Então, o módulo da aceleração total ao quadrado vai ser igual ao módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Então, o módulo de A ao quadrado, que está pedindo no problema, vai ser igual. Vou ter 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, o módulo de A vai ser igual a raiz de 25 mais 25. Então, raiz de 50. Ou raiz de 2 vezes 25, que vai ser igual a 5 raiz de 2. Então, o módulo de A é igual a 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui vai dar aproximadamente 7. Aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado. Então, o João Pedro fez uma pergunta. Seria bom se você tivesse falado no microfone na hora que eu estava explicando. Seria mais interessante. Então, a gente vai deixar para o final, certo? Vamos para outra questão. Questão de número 34.
Então, a questão de número 34, ela fala o seguinte. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. E aí a gente tem a figura, sendo F igual a 50 N, cosseno de θ igual a 0,8, P igual a 70 N, Fn igual a 40 N, força de atrito igual a 10 N, D igual a 5 metros, determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Então, primeiro tem que determinar o trabalho de cada força nesse deslocamento D de 5 metros. E no item B, o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Então, a gente pode começar calculando o trabalho de cada uma das forças. Então, vamos começar calculando o trabalho da força F. O trabalho da força F é o F vezes a distância. Só que a única componente da força que realiza o trabalho é a força que atua na direção do movimento. Então, é o F cosseno de θ. Então, é o F cosseno de θ vezes D, ou FD cosseno de θ. Que é o produto escalar de F com S também. Não sei se vocês já viram na física fundamental o produto escalar. Mas aqui o produto escalar vai ficar F cosseno de θ vezes D, ou FD cosseno de θ. Então, substitui os dados. O F vale 50, o D 5 e o cosseno de θ vale 0,8. Então, multiplicando, eu vou encontrar o trabalho de F, vai dar 2 vezes 10 a 2, dá 200. E o trabalho é dado em joule, ou 2 vezes 10 a 2 joule. Calcular os trabalhos da força N e do peso, né? Essas forças que estão perpendiculares à trajetória. Aí a gente já sabe que o trabalho dessas duas forças, esses trabalhos são nulos, pois essas forças elas são perpendiculares ao deslocamento. Esse deslocamento AB, com essa distância D. Então, o trabalho, quando a força é perpendicular, o trabalho é nulo. Então, o trabalho da força Fn é igual a zero e trabalho do peso também é zero. O trabalho da força de atrito, a força que atua na direção oposta, então o trabalho do atrito vai ser igual a menos F, força de atrito vezes a distância. A força de atrito vale 10 newton, então eu vou ficar com 10 menos 10 vezes a distância D de 5. Então, menos 50 newton. Menos 50 joule, perdão. Unidade de trabalho. Então, nesse item A, ele pede isso. Trabalho, então a gente encontrou o trabalho de todas as quatro forças para o item A. Para o item B, calcular o trabalho da força resultante. Então, para calcular o trabalho da força resultante, eu somo o trabalho das forças individuais. Então, o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força F mais trabalho da força normal, né, o Fn, mais trabalho do peso, mais trabalho do atrito.
Então, assim, eu vou ficar com 200 mais zero mais zero, e força de atrito trabalho deu menos 50. Então, 200 menos 50, então, o trabalho da força resultante é 150 joules. A outra questão é a questão de número 44. A questão 44 diz o seguinte: seja o corpo A de massa MA que se move horizontalmente numa mesa lisa e se choca com o corpo B de massa MB inicialmente em repouso. Perdão. A velocidade V0 de A é igual a 4 metros por segundo. Na direção θ indicada na figura, tal que cosseno de θ é igual a 0,8. Após o choque, A sai na direção x com velocidade VA. E B sai na direção y. Determine VA. Então, nessa questão aqui, ficou faltando uma figura. Tem uma figura nessa questão. Então, vocês façam o desenho, vou fazer agora aqui no quadro, para a questão de número 44. É só uma figura esquematizando o que está dizendo na questão. Então, o que ele diz lá? Ele diz o seguinte: o corpo de massa MA se move horizontalmente em uma mesa lisa e se choca com o corpo de massa MB, inicialmente em repouso. A velocidade V zero de A é igual a 4 metros por segundo na direção θ. Então, essa direção, a gente tem aqui um corpo de massa, corpo B, e vem aqui um corpo A, formando um ângulo θ com a horizontal, e o corpo A, como diz o problema, vem com velocidade V0 e choca com o corpo B. Aqui tem os eixos X e Y. E após o choque, o A sai na direção X com velocidade VA e B sai na direção Y. Então, depois do choque, a gente tem que o corpo A vai estar aqui com velocidade VA na direção X e o corpo B vai estar com velocidade VB na direção Y. Então, a gente vai precisar desses dados porque a gente está trabalhando aqui com as quantidades de movimento. Então, a gente vai aplicar para resolver esse problema o princípio de conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes do choque vai ser igual à quantidade de movimento depois do choque.
Então a gente vai precisar ver, antes do choque, qual a situação antes e a situação depois. Então, antes do choque, a gente tem essa situação. Nessa situação que a gente tem do choque, o corpo de massa mb, ele está em repouso, então não tem velocidade para B. Tem velocidade para A, que é o 4 metros por segundo, a velocidade V0. Então, a quantidade de movimento antes do choque, de A, então eu vou colocar como sendo quantidade de movimento antes é igual. E aí vem da definição de quantidade de movimento, vai ser igual a massa, MA, vezes V0, que faz um ângulo teto com X. Então, essa quantidade de movimento aqui no plano, a gente pode colocar ela nas duas componentes. Tem uma componente x e uma componente y. Então, que a componente x é MA vezes V0 vezes cosseno de θ. E a componente y é MA vezes V0 vezes o seno de θ. E após o choque, a gente vai ter uma quantidade QA, que está na direção x, é o QA que já está na direção x, que é o MA vezes VA. E o QB, que vai ser igual a MB vezes VB. Então, como ele pede aqui a velocidade de VA e VA está na direção x, a gente pode pegar a conservação da quantidade de movimento antes e depois na direção x. Então, a gente aplica a conservação da quantidade de movimento. Aplicando a conservação da quantidade de movimento na direção x, eu vou ter que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Na direção x. E a quantidade de movimento antes na direção x é o MA V0 cosseno de θ. E depois é o MAVA. Então, eu posso cancelar o MA. Então, para encontrar o VA, que está pedindo a questão, o VA vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ. Então, o VA vai ser igual, o V0 é dado no problema, que é 4, e o cosseno de θ é dado no problema também, que é 0,8. Então, fica 4 vezes 0,8. Então, o VA vai ser igual a 3,2 metros por segundo. Vou só refazer o cálculo para ficar mais organizado. Então, eu vou ter VA igual a 4 vezes 0,8, 3,2 metros por segundo. Então, no problema, ele pede somente o VA, então, ok.
A gente pode parar por aqui.